Fala galera, tô aqui com o Issal, Yeah. ilustrador, professor de desenho, e vamos seguir falando sobre profissões aqui no canal para vocês que têm dúvida, vocês jovens de 18 anos que não sabem o que fazer da vida ou não sabem como começar em determinada área, se liga no canal que vai ter várias paradas. E pra vinheta eu peço pro convidado escolher uma música. Puta Você faz ideia? Qualquer música, pode ser qualquer música. Caraca. Tem gente que já escolheu a abertura do Xuxa Park. Tá bom, eu pedi música no Fantástico. Exatamente. Põe um do Al Jay aí. Primeira coisa, como começou esse interesse por ilustração e desenho desde o pequeno Issal até o primeiro trocado? O clássico clichê, mas é que aconteceu, foi desde pequeno, assim, aquela coisa tipo, criança estimulada a desenhar e tal. E meus pais até por um certo ponto me incentivavam comprando revistinhas, desde preencher, né, com pintura, que eu tenho uma lembrança muito forte disso, até algumas só de rabiscar, liga os pontos e por aí vai. E não sei porquê, assim, era uma coisa que eu tinha muito forte, que eu gostava de desenhar coisas, mas nunca era voltado para quadrinhos. Então, assim, por que eu tô falando quadrinhos? Porque a referência que eu tinha dos meus amiguinhos na época era muito Turma da Mônica, Homem-Aranha, Superman. Toda vez que falava desenho era relacionado a isso. E era uma coisa que eu nunca tive muita pira, assim. Eu sempre gostava de observar as coisas e desenhar. E eu achava meio tipo, quadrinhos não, meio cópia, sei lá, uma coisa meio assim. Então eu, até minha adolescência mesmo, eu sempre quis trabalhar com arte ou com desenho. Eu sou de São Paulo, aqui de São Paulo capital, mas eu me considero de Jundiaí, porque eu fui para lá de Jundiaí, que é o interior aqui de São Paulo, com 3 anos. Então eu tenho muita lembrança de desenhando lá, muita referência de lá. E lá, o interior, a referência de viver de arte lá era assim, ou você tem um ateliê vender quadros, ou dar aula de desenho. Então não tinha aquela coisa de tipo, que existir uma produtora de ilustração, um estúdio de ilustração, no qual eu já tive, ou trabalhar para games, TV, enfim, multimídias. Então a minha referência era muito pequena. Então, ao mesmo tempo que assim, de algum modo eu tive um apoio dos meus pais, do outro eu falava assim, putz, isso não vai dar dinheiro. Tipo, fora da realidade. Muito fora da realidade, né, meu? Sim. Porque, infelizmente, assim, até hoje, né, eu acho, a gente tem aquela visão de, tipo, o cara que vive de arte, ele é desculpa o termo, assim, um fudido, né? Ele, tipo, putz, ele passa perrengue, ele só vende quadro e aí, né? Então, em Jundiaí, querendo ou não, era isso. Ou porque também não tinha mais referência lá dentro de Jundiaí, não sei como é que tá hoje. Mas quando eu me mudei para São Paulo, que já fazem 11 anos, aí minha cabeça explodiu. Então, aí foi um boom de eu falar, nossa, é muita coisa que dá para aplicar o desenho ou a arte de maneira em geral, entendeu? Sim. E quando é que foi, assim, quando você começou a monetizar e como que você acaba capitalizando hoje em cima do desenho, assim? Então, aí tem todo um histórico, né, que foi assim, vou tentar resumir, tá? Eu, sei lá, aquela pressão de colégio, teste vocacional, o que será que você quer aprender e tal, sempre já era sempre para humanas, né? E, cara, assim, aí chegou uma parte que é muito doido, né? Que quando eu era pequeno eu tinha incentivo dos meus pais, quando eu comecei a crescer, meus pais já falavam assim, não, você tem que fazer aquilo que dá dinheiro e tal, blá, blá, blá. Algo mais próximo que eu via, pelo menos de cursos aqui em São Paulo, era design, né? Assim, tinha belas artes e tal, artes plásticas, mas era algo muito caro, meio fora, enfim. Aí eu acabei optando por design. Eu sou formado em design digital, e dentro do design digital você tinha uma amplitude grande. Você podia virar designer de produto, designer de interface, diretor de arte, que foi o que eu acabei virando. Eu acabei entrando numa agência de publicidade, uma mini produtora. E ali dentro que eu tive esse contato de falar assim, olha, existe um cara que faz desenho para animação, e é uma animação para internet. Olha, existe uma produtora que faz ilustrações para games mobile, na época ainda tinha muito gamezinho em site, hot site, né? Agora já morrendo. Depois pegou o auge do Facebook, games para aplicativos do Facebook. Então a gente foi tudo acompanhando isso, né? Até eu começar a ver, existe desenho para publicidade, para comercial de TV, para vídeo de internet, para anúncio de revista, então é muito amplo, assim. Então, quando eu entrei no mundo de publicidade, aí eu falei, putz, isso que eu falei, né? Aquele meu conhecimento que eu não tinha lá, eu falei, cara, agora se
dá para ganhar dinheiro sim com desenho. Só que eu fiquei 5 anos e meio sendo diretor de arte, então eu fiquei trabalhando muito com diagramação, muito voltado para o digital, então eu fiz muita interface, muita pesquisa em Shutterstock, banco de imagens, dava um sono, muito ícone, enfim. E quando tinha um projetinho ou outro de ilustração, nunca tinha um ilustrador em si, então a galera me puxava. Então ali eu pirava em fazer. E aí essa foi uma fase, porque assim, eu trabalhei 5 anos e meio em agência de publicidade, né, com publicidade, até que chegou uma época que eu falei, cara, não dá mais, assim, não fazia mais sentido o que eu estava fazendo. Tem um episódio que, não sei se posso contar, assim, que foi muito importante, porque se não fosse isso eu não teria caído para a ilustração. Que foi o seguinte, assim, eu tive, de forma bem rápida, eu tive minha casa assaltada. Então as pessoas que entraram lá na minha casa levaram meu computador, levaram meu HD externo, tudo que eu tinha de backup, todo o portfólio que eu tinha de diretor de arte, eu perdi. Então não tinha mais o que eu fazer. E a única coisa que coincidentemente sobrou foram meus desenhos. E aí eu falei, cara, sei lá, né, a gente começa a ficar muito reflexivo e pensar, fala, mano, olha, do nada eu posso vir aqui e perder alguma coisa. Aquela coisa do desapego, né? Eu falei, quer saber, já que eu vou ter que começar do zero, né, eu me dei uma chance de me entregar totalmente para uma outra agência. Eu tinha acabado de entrar numa agência nova. Eu falei, mas em paralelo eu vou pegar minha grana e investir no curso de desenho. E eu me inscrevi numa escola que tem aqui em São Paulo, que é super conhecida, que é a Quanta Academia de Artes, e lá fui virar aluno, né? Então eu refiz todo o curso de desenho básico, assim, eu pulei outra etapa também. Quando eu tinha 12 anos eu fiz um curso de desenho lá em Jundiaí e falei, vou voltar a estudar, e isso paralelo com o trabalho. E eu vi que o trabalho não deu, não funcionava, já não estava mais naquela energia, né, que tinha que ser. E aí eu usei isso a meu favor. Como assim? Eu peguei todos os meus contatos que eu tinha de agência, galera que trabalhou comigo, galera que eu só tinha visto, e falava, olha, pretendo ser ilustrador, como eu faço? Me indica para um freela, me indica para um projeto, você passar algumas coisinhas pequenininhas para eu fazer, porque eu quero ser ilustrador. E a galera falou assim, cara, você tem que começar a desenhar, bicho. Né, precisa ver seu portfólio, cadê? Né? Tipo, tá, você é ilustrador, mas e o que você faz? O que você entrega? E aí bate aquela pressão, né? Que você fala, putz, tem uma molecada aí, que é a molecada hoje, que está querendo com 18 anos, já tem uma molecada que desenha bem. Né? E eu na época eu tava com 24 para 25. Então eu falei, cara, eu vou concorrer com essa molecada, então você moleque aí que desenha muito, já, né? Você pode estar lá na frente. Mas eu vi como um desafio. Eu falei, cara, que hoje em dia, não só para essa molecada hoje de 18 anos, mas galera que está ficando mais velha, eu acho que para qualquer profissão, sabe? Fala assim, putz, acho que eu já tô velho para fazer isso. Até qual ponto? Assim, lógico, eu sei que de repente você é para um esporte, alguma coisa assim, óbvio, a idade conta, mas tem coisa que a gente nem tenta, sabe? Então eu falei, cara, eu vou correr atrás dentro do que eu tenho, do que eu consigo, né? Então a escola lá, a Quanta, me deu um puta suporte, peguei uns professores legais lá. E aí deu um mês que eu comecei a divulgar, uma galera que trabalhou comigo falou assim, olha, eu lembro de você na agência tal, quer pegar um freela? Foi indicando. E aí eu me juntei com um amigo meu, que ele virou meu sócio na época, e a gente virou um coletivo de arte. A ideia nem era virar um coletivo, um estúdio, a ideia era tipo, vamos, sei lá, você faz uns desenhos, eu faço uns, vamos subir no site e mostra aí pra galera. Só que o pessoal começou a achar que a gente era um estúdio. Então a galera começou assim, olha, vocês fazem isso? Vocês são um estúdio. Então, a gente não é um estúdio, a gente é 2 caras. Não, mas pega um projeto aí, tem que emitir nota, tem que não sei o quê. Eu falei, putz, tem que abrir empresa. Eu falei, nossa, outro então, universo já. Outro universo. E aí quando eu fui ver, eu já estava com alguns funcionários, eu estava emitindo nota, eu estava com uma pessoa do financeiro. Então assim, nem tudo dá para planejar, né? O meu grande sonho lá de pequeno era ser ilustrador, ser desenhista. E deu certo, mas eu acabei tendo uma empresa. E aí tem que ter sempre aquela conversa com o sócio ou os sócios. Aí você tem que saber lidar com pessoas, aí tem que ver funcionário, tem que tomar cuidado, tem que isso, e não só dinheiro, lei trabalhista, pagamento, 1000 coisas, né? E aí a galera acha que você tem estúdio, a galera acha que você tá ganhando dinheiro pra caramba, só que você tem aluguel, você tem internet, aquela vida de adulto, os boletos pra pagar, você tem um... Nossa, não tem outra palavra, uma caralhada de imposto pra você pagar sobre o projeto que você faz. Nossa, é triste, assim, você fala, cara, sério que eu paguei tudo isso de imposto, sabe, pra deixar tudo certo. E, bom, e nesse meio tempo, a escola que eu fui aluno, eles viram que o meu estúdio deram certo, tinha 2 professores que continuou acompanhando meu trabalho, eles me convidaram para dar aula lá. Foi uma puta honra para mim, assim, pô, vou dar uma aula na Quanta Academia de Artes, que é uma escola, na minha opinião, até hoje, que tem um grande nome aqui em São Paulo, tem mais de 15 anos, me desculpa se eu errei a data, mas é próximo daí.
E eu indico até hoje, né? Tipo, não gosto de falar que é uma concorrência. Então eu dei aula lá, eu tive um curso preparatório por 1 ano e dei aula por 1 ano e meio lá. Então eu peguei uma base legal, a gente tinha que seguir as coisas da escola, porque é uma escola, né? Não é um artista, um ateliê. E foi legal, a experiência foi bem massa, acho que ali a gente era obrigado, por exemplo, no começo a ter que dar aula para os outros professores, então tinha aquela pressão, é tipo apresentar TCC, você tem que jogar TCC para os professores mais foda, então você fala assim, caralho, tem que desenhar para os caras que já tem 10 anos de experiência. E ali não é papinho, assim, eu realmente da minha turma, eu era o cara que tinha menos experiência com desenho, todo mundo tinha de 6 a 7 anos, eu tava com tipo 2, né? Então é aquela coisa igual eu vejo meus alunos hoje, fica tipo um comparando o desenho do outro, tipo, meu desenho é pior e tal. E aí, em paralelo, comecei sim, ganhar um pouco de dinheiro com o meu estúdio de ilustração, um pouco com as aulas. Os valores lá da escola era tipo um valor simbólico, né? E aí, quando eu fui ver, passaram-se mais alguns anos, um grupo de tatuadores me procuraram e falaram, olha, você gostaria de dar aula particular pra gente? Aí eu falei, cara, mas como assim? Monta seus esquemas e tal. Eu falei, olha, eu vou montar minha aula do que eu acredito que funciona, mas não posso e nem quero seguir o esquema da escola. Não porque eu tenho nada contra, é porque eu prefiro passar outro jeito e não quero copiar e tal. Aí avisei o dono da escola tal, e tudo mais. No ano seguinte me desligaram de lá. E aí eu continuei, que é o que a gente está até hoje aqui. Eu já estou 2 anos e meio aqui com a minha sala própria, desenvolvendo a minha aula. E cada vez com mais alunos, que eu fico bem feliz, né? E é isso, assim. Então uma coisa foi interligando para a outra, né? Então uma coisa que era que eu me formei do design me deu caminho para a publicidade, que a publicidade me deu contatos para poder cair na ilustração, que aí na ilustração eu vi que eu podia fazer não só o mercado publicitário, mas pode ser o editorial, pode ser infantil, pode ser games, pode ser TV, vídeo, animação, nossa, é muita coisa. E hoje o que eu vejo que está em alta, não só porque eu dou aula, né, mas tatuagem está muito em alta, estão usando muito desenho, então eu acho isso bem legal, assim, sendo um pouquinho mais valorizado. Ainda não é quanto que a gente realmente acha que deveria ser. Aqui, infelizmente, não tem aquele costume de consumir a arte, vamos dizer assim, não gosto de falar consumir, mas, né? Então, realmente é complicado. E aí foi isso, aí chegou um ponto que eu estava tão bem ano passado, que eu estava dando bastante aula, que aí não fez mais sentido eu continuar no estudo de ilustração. Né? Eu ainda fiquei com alguns resquícios do mercado publicitário, era muita coisa de ter sacadinha, ter ideia, vender um produto. Foi ótima experiência, pagou muitos anos de aluguéis e tal, não tenho o que reclamar, mas foi aquilo que eu havia comentado com você antes, né? Foi algo cíclico, acabou, obrigado e eu vou seguir em frente. Pode ser que um dia eu abandone isso aqui também ou não dá para saber, mas hoje eu vejo, não é nem questão assim, eu tenho que ter um propósito, mas hoje me dá uma impressão que eu não estou enganando ninguém, talvez ensinando, ajudando, alguma coisa que seja para o trabalho da pessoa, a pessoa queira desenhar um pouco mais do que um bonequinho palito. Então, não sei, assim, foi algo bem legal. Eu quero continuar com esses projetos, eu estou sempre aí tentando fazer workshop, agora eu estou com um projeto de fazer aulas online, vamos ver se vai, né? Mas é isso, assim, não é fácil, né? Então, tanto o meu estúdio quanto as aulas, eu sempre fui atrás de divulgação, sempre fui atrás de gente que tinha os contatos. Na escola, por exemplo, você vai numa escola de arte, cola nos professores lá, vê quem tem contato. Tem uns professores que até eles passam os perrengues, tem uns que vão lá e te passam contato pra caramba. Tem que ser um pouco assim de cara de pau. Por que eu falo isso assim? Voltando essa galera de 18 anos já desenha bem e tal, eu tive muito contato de gente que falou assim, quero trabalhar com vocês no estúdio de vocês, ou eu me via, hoje eu vejo alguns alunos aqui, não sei como entrar no mercado e tal, de desenho, de maneira geral, não só ser ilustrador, né? Então tem gente que tem um desenho bom pra caramba, um portfólio completo, só que não sabe se vender. Então, ou por questão da pessoa ser meio retraída, da pessoa ser tímida, ou não faz noção de como que é o mercado. Então, você começa a ver que às vezes não necessariamente precisa ter só o portfólio. Você tem que saber se vender, você tem que ser um pouco cara de pau. Como qualquer outra área, você vai ouvir uns não, é chato, sabe? Tipo, você vai dar uma desanimada, mas, é um clichê que você acaba não conseguindo fugir. Que é o famoso, cara, você vai ouvir não, mas vai ouvir sim, você vai correr atrás. Acho que a melhor coisa que você pode fazer é responder pelo trabalho. Como assim, rala? Né? Você não está suficiente, então produz, então treina mais, repete, uma hora chega. Cada um tem um ritmo. É como praticar qualquer outra parada, qualquer outro curso, né? Sei lá, instrumento musical, esporte. Tem gente que vai de primeira já tirar uma nota, tem gente que vai precisar de um mês, mas não necessariamente o cara que tirou de primeira vai ser um músico. É a mesma coisa desenho, só que a galera tem aquela coisa de tipo, desenho é dom e tal. Eu falei, cara, eu não gosto mesmo desse termo, assim, né? Tipo,
É um termo... Cara, é treino. Assim, eu acredito em facilidade. Sim. Né, um aluno meu uma vez falou assim, minha avó falava que dom vem de domínio. Não sabe se é o certo ser isso, mas eu falei, eu acho ótimo, porque realmente você está dominando algo. Então fala, mas você desenha desde pequeno. Eu falei, cara, então, porque desde pequeno eu estava treinando, né? Então a galera desmerece muito isso, assim. Mas, enfim, né? Voltando de novo, em resumo, cara, tem empresa difícil. Aqui no Brasil é um dos lugares, eu pesquisei bastante, assim, os mais complicados e burocráticos. Você tem uma pequena empresa é difícil. Em quantos lugares lá fora a sua empresa fica pronta em 3 dias, daqui é no mínimo 1 mês. É muito imposto. Não é querer criticar, mas aqui é a realidade, entendeu? Então, aí você vai e faz um projeto, os caras demoram mais 40 dias para te pagar, aí quando paga vem com desconto. Putz, é chato, sabe? Então, mas o que eu tirei pra mim, assim, por mais que eu tinha minha empresa, eu fiz de tudo pra eu ter minha qualidade de vida. Então, amo o que eu faço, mas também não sou aquele cara que quero ficar 24 horas fazendo isso. Então quer dizer que você não ama? Não. Porque, pô, tem tanta gente que eu vejo que fala, eu amo o que eu faço, tá lá, tá doente, cheio das doenças, não consegue nem viajar, nem nada. Que seja pra você ficar parado vendo Netflix, mas você tem que ter um momento pra você. Então hoje eu não troco nada por isso, porque, cara, posso não estar ganhando dinheiro que for, eu digo assim, posso não estar milionário, mas, desculpa o termo meu tiozão, mas eu tô rico de tempo, né? Então, pô, eu tenho tempo de fazer outras coisas, conhecer coisas novas, acho que, sei lá, a vida é muito mais além de que isso de desenho, minha percepção, posso estar enganado. Então, assim, cara, dá pra ir atrás, se tiver condições, investe num curso. Se não, estuda online, não precisa ser comigo, pode ser, nossa, sei lá, qualquer outras pessoas. Cara, tem muito material aí. Eu vejo que muitas vezes as pessoas não procuram. Cara, eu pra montar minhas aulas, às vezes, tipo, eu estudo, eu treino, eu pego na internet, compro o livro, tipo, eu invisto ainda. Eu sempre tô mudando minhas aulas, né? Fala, que papinho. Não, é real. Tipo assim, tem coisa que eu falo, galera, tem na internet. Eu mando PDF, eu mando se a galera não abre. Então, assim, cara, às vezes falta um pouco mais de interesse, se aprofundar um pouco mais, sabe? Então, de início, como outra coisa, assim, é ralar, ir atrás. Vai pagar, vai pagar, não vai pagar, enfim, dá pra ganhar dinheiro sim, eu acho que é super viável, tá? Falei pra caramba. Mas brigadão, cara. É isso. Exatamente. Valeu, obrigado. Bom, links na descrição para vocês conhecerem. E Salzeira, @ aí, é nóis. Segue no Instagram, que manda mensagem pra mim, pra ele. Manda mensagem pra todo mundo. Aí clica no gostei, comenta aí o que você acha. Vamos continuar essa discussão aí nos comentários. Se inscreve no canal, aquilo lá, né? Beijo. O sininho, tem que ter o sininho. Ativa aí o sininho. Sim, eu esqueci de falar do sininho sempre, mas agora sempre. Agora não, essa nova temporada. Cara, desculpa, eu falei muito assim.